23. Vamos lá, um salmo bastante conhecido por todos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes passagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Tome assento, fique à vontade. Amém? Nós vamos falar sobre o Salmo 23, um salmo bastante conhecido. Salmo esse que muitas vezes nós achamos que só deixar a Bíblia aberta nele vai fazer a diferença. Você conhece alguém que você foi algum dia na casa dessa pessoa e a Bíblia estava aberta em cima da estante da televisão, na mesa, e estava aberta no Salmo 23? Quem conhece? Normalmente a Bíblia, quando ela fica aberta em casa, na casa de alguém, ela fica aberta em dois capítulos da Bíblia, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Não é verdade? E nós achamos que deixar a Bíblia aberta vai fazer algum efeito. A Bíblia é um livro que, se você não ler, não meditar nela, como o salmista diz, medita nela de dia e de noite, aí sim tudo que você vai fazer vai prosperar. Então, se deixar ela aberta no Salmo 23, de modo nenhum ela vai surtir algum efeito, e muito menos no Salmo 91. Certa vez eu vim aqui para a igreja e eu parei de um lado do carro ali na Praça Cívica, e em cima do carro, no painel do carro, tinha uma Bíblia aberta. As folhas estavam amarelas, já ressecada, e eu logo pensei comigo, essa Bíblia está aberta no Salmo 23. Não consegui ver, mas provavelmente estava aberta no Salmo 23. Então é possível conhecer o Senhor como Salvador e não como pastor. Também é verdade que ninguém pode conhecer a Cristo como pastor sem conhecê-lo como Salvador. E muitos conhecem o Salmo do pastor, mas infelizmente não conhecem o pastor do Salmo. Então muitas vezes nós conhecemos o Salmo 23, mas nós não conhecemos o pastor dos Salmos. Eu lembro sempre de uma história que eu ouvi na caminhada aí de ministério, que um teólogo estudioso foi declarar no meio de uma plateia o Salmo 23, ele foi ler o Salmo 23, um auditório bem cheio, bem lotado, ele leu o Salmo 23, ao término do Salmo, da leitura do Salmo, todo mundo levanta, bate palma e fica por isso mesmo. E depois vai no Senhor, um homem de oração, um homem temente a Deus, que não só lia, mas orava também. Importante abrir um parênteses aqui, não adianta orar sem ler a Bíblia, não adianta ler a Bíblia sem orar, uma coisa depende da outra. Então, se você lê muito a Bíblia e não ora, tem alguma coisa errada e vice-versa. E esse senhor que era estudioso da Bíblia, leu, como eu disse, todo mundo bateu palma e nada aconteceu. E o senhor, que era um homem de oração, temente a Deus, que conhecia a palavra e orava, ele leu o Salmo 23 ao término da leitura do Salmo 23. Toda a plateia levanta, bate palma, chorando, que é cantada. Algo aconteceu de diferente com o segundo que leu. Então a gente vê que o segundo conhecia o Senhor, o pastor, o outro só conhecia o Salmo 23. Então nós podemos ver que no Salmo, esse Salmo 23, ele mostra o Senhor no presente mistério. Todos os verbos do Salmo 23, eles estão no presente. E o Salmo 23 obviamente resultado do Salmo 22. Porque no Salmo 22, o Senhor aqui ele está na terra como sofredor. É o que nós falamos no domingo, né, sobre a cruz do Calvário. Então no Salmo 22, depois você lê ele em casa, fala sobre Jesus sofrendo, fala sobre o servo que sofreu na terra, que veio como homem e sofreu como homem. Ele veio como homem, mas embora ele não tinha pecado sobre si. Então no Salmo 22, o Senhor do Salmo ele está na terra como servo sofredor. No Salmo 23, que é o que nós vamos estudar, o Senhor está no céu como sacerdote e como pastor. É por isso que o Salmo começa afirmando: o Senhor é o meu pastor. Então aqui o Salmo 23, o Senhor já está no céu como sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que cuida de nós, aquele que orienta as ovelhas.
E nós temos que aprender que há uma grande diferença entre bode e ovelha. Bode não representa Deus, ovelha representa o Senhor. Então a gente pode ver que o bode ele não obedece, mas a ovelha ele obedece. Pergunta para o seu irmão: você é bode ou ovelha? Lucas ou Mateus, arruma aqui para mim. Vira o outro para cá. Amém? Eu creio que todos nós somos ovelhas. Amém? E ovelhas com pastor, porque tem ovelhas sem pastor. Amém? Pergunta para o seu irmão: quem é seu pastor? Amém? E no Salmo 24, o Senhor já está no céu também como rei. E a gente vai estudar aqui que alguns aspectos do Salmo 23. Nós vamos estudar, e a primeira coisa que nós vemos Jesus, quando Ele é o nosso pastor, nós podemos ver que, eu esqueci de falar o tema da mensagem, né? O tema da mensagem é: nada me faltará. Amém? Então repita comigo: nada me faltará. Amém? Nada vai te faltar. O grande problema nosso, meu e seu, é que quando nós lemos Salmo 23, nós só trazemos, muitas vezes nós fazemos uma interpretação errada dele. Nós só trazemos ele para a parte financeira. E nós pensamos assim: nada vai nos faltar financeiramente. E não é só isso que o Salmo está dizendo. Então a primeira coisa que o Salmo diz que não vai nos faltar não faltará descanso. O verso 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então o salmista está dizendo: Ele vai me levar em pastos, Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes. O Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, quando você tem o Senhor como seu pastor, não te falta descanso. Sabe o que é descanso? É refrigério, é repouso, é sossego, é fôlego tranquilo, é folga. Então, quando você tem o Senhor como pastor, você não fica desesperado, você fica repousado, tranquilo, amém? Você fica sossegado. É mais difícil falar do que fazer, não é? Porque no meio do olho do furacão, muitas vezes nós não conseguimos encontrar ali, a nossa alma fica afadigada, nosso coração fica turbado, mas o Senhor está dizendo que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, águas de descanso. Você já foi para algum lugar onde tem água? Então, se você vai para uma fazenda, você pode ter um córrego bem pequenininho, um reguinho de água, mas aquilo ali, você ouve aquele barulho de água, a água parece que o barulho da água parece que acalma, né? Faz a gente se aquietar. Mas o nosso Deus, a gente tem que entender que Ele traz paz. A paz que Ele traz é paz diferente da que o mundo dá. A gente vê que o descanso, ele só vai vir quando nós encontramos com Cristo. Jesus diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Hoje é dia de o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu vou aliviar você. Amém? Então hoje o Senhor ele vai tomar esse fardo, esse jugo, e quem sabe você trouxe ele aqui sobre a sua vida, porque quando nós encontramos com Cristo, nós temos paz. É por isso que Cristo diz: ó, vinde a mim. Vinde a mim, porque se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu vou trazer alívio ao seu coração e você vai achar descanso para a sua alma. E quantas vezes a nossa alma não acha descanso? Um salmo que eu sempre cito aqui é Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus. O salmista orou e disse: Senhor, faz a minha alma aquietar, faz a minha alma descansar, faz a minha alma sossegar, porque eu não estou conseguindo ver alguma coisa acontecer à minha frente. Então, quando nós encontramos com Cristo, nós temos repouso, nós temos descanso, amém? O descanso também é resultado da paz do nosso coração, porque o Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Então a gente vê que nós temos que ter um encontro com o Senhor.
Nós temos que nos encontrar. É por isso que Jesus disse, quando nós formos orar, fechar a porta do quarto, orar em secreto, e lá no secreto o Senhor vai nos responder. Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua respondendo a oração. O problema é que muitas vezes somos nós que não estamos buscando. No texto lido de Isaías 55, nós começamos dizendo, o profeta Isaías começou dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto. Então nós é que temos que ter essa atitude. Muitas vezes nós queremos que o Senhor fale conosco, nós queremos que o Senhor venha nos abençoar, mas nós não vamos ao encontro dEle, nós não nos encontramos com o Senhor. A gente vê que se nós não procurarmos o Senhor, Ele vai nos procurar. E quando o Senhor nos procura, se você olhar para Jacó em Peniel, Gênesis capítulo 32, Jacó, a Bíblia diz que o nome dele significava enganador, mentiroso, usurpador, ladrão. E ele já nasce roubando ali, agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E ele encontrou com o Senhor em Peniel, no Val de Jaboque. E ali ele fugia de seu irmão Esaú. E a gente vê que Deus pergunta para ele assim: qual é o seu nome? Deus perguntou para Jacó. Deus faz umas perguntas meio doidas para a gente, né? Deus, ele pergunta para o cego: cego, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Ele pergunta para um homem que no tanque de Betesda, se não me engano, João capítulo 5, ele pergunta para o homem: o que queres que eu te faça? O homem está deitado lá, ele já há 38 anos. Jesus chega e pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele aparece para o cego de Jericó e pergunta para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Então muitas vezes Deus faz esse tipo de pergunta para ver realmente a intenção e a motivação do nosso coração, para ver se a nossa resposta vai bater com a vontade dele. E normalmente a nossa resposta é totalmente contrária àquilo que o Senhor quer ouvir de nós. Se você olhar para Salomão, Deus aparece para Salomão em sonho, pergunta a Salomão: o que você quer? Salomão pede o quê? Dinheiro, casa, morte dos inimigos? Não, ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria. Então, se Deus pedisse para você hoje: o que você quer que eu te faça agora? O que você pediria? Quem sabe o que nós iríamos pedir não é o que Deus queria fazer, o que Deus queria nos dar. Tiago disse assim: pede mal, para gastar nos seus próprios prazeres. Ele não só diz pede mal, ele diz assim: pede e não recebe, porque pede mal, para gastar nos seus próprios prazeres. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Amém? Então a gente tem que encontrar com o Senhor. Outras pessoas que quiserem encontrar com Deus, se você abrir em Êxodo 19, não precisa abrir, mas Israel, ele quis encontrar com Deus. Vamos ler. Por que nós estamos falando sobre encontrar? Porque não faltará descanso, e o descanso ele vem quando encontramos com o Senhor. Êxodo capítulo 19. Vamos ler o verso 10 em diante. Êxodo 19. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça, olha aqui que está a chave do negócio. Eles deveriam estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor desceria sobre o monte Sinai, à visita de todo o povo. Só que tinha um porém, está no verso 12. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: prepare-se para o terceiro dia, até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro
terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. Dele descia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerta o povo, e não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte, pois tu mesmo avisaste, estabeleça um limite em torno do monte, declare o santo. O Senhor respondeu: desça e torne a subir. Quanto aos sacerdotes, o povo não deve ultrapassar o limite. Então Moisés desceu e avisou o povo. Então a gente vê aqui que o povo vira para Moisés e diz assim, que eles queriam ver Deus, eles queriam ter uma experiência diferente com Deus, e Deus disse: olha, vocês se consagrem, vocês se preparem, que eu vou me manifestar a vocês. Só que o povo, quando viu os relâmpagos, os raios, os trovões, eles ficaram com medo, e havia um limite. Hoje esse limite não existe mais, porque se você analisar a Bíblia diz que quando Cristo morre, ele diz uma frase assim, tetelestai, que, ou seja, está consumado. O véu se rasga e nós podemos hoje entrar onde nós não poderíamos entrar, que era a presença de Deus, porque no Antigo Testamento só o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus, e isso ele podia fazer só uma vez ao ano. E se ele entrasse, houvesse Deus, achasse algum tipo de pecado, de alguma coisa má no coração dele, ele era fulminado e morria. Hoje nós podemos encontrar com o Senhor para achar descanso para a nossa alma. É por isso que o salmista disse: não vai me faltar descanso, porque eu vou me encontrar com o Senhor. Se a sua alma está turbada, se o seu coração está muito acelerado, ansioso, é a hora de você ter um encontro novamente com o Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Dobra o seu joelho na sua casa. Chegue mais cedo na igreja, dobra o seu joelho. Dobra o seu joelho. Fala para o seu irmão, vai orar. Amém? Dobra o seu joelho. Entre no secreto, a sua alma vai descansar. Amém? Nós queremos que Deus faça tudo por nós, irmãos. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. Então a gente vê que Israel quis encontrar com o Senhor. E Amós capítulo 4, verso 12, o Senhor diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, para nos encontrarmos com o Senhor, tem que haver preparação de coração. Você sabia aquele texto que Jesus chega lá no templo e tinha os mercadores, ele chega arrebentando com tudo? Ele diz assim, que o povo estava fazendo da casa dele, como é que é? Covil de ladrão, porque eles estavam vendendo. Tinha tipo uma feirinha de camelô na frente do templo de Israel. E ali o Senhor vai fazendo da minha casa comércio, da casa do meu pai comércio. Eles sabem o que eles vendiam na porta do templo? O que era para ser oferecido no templo. Eram os animais, os pombinhos, né? E por que o Senhor ele fez isso? Porque para oferecer o animal como sacrifício, a lei mandava que o animal tinha que ser preparado antes. E essa preparação antes estava falando de preparar não só o animal, mas preparar o coração. Hoje a gente entra na presença de Deus de qualquer jeito. A gente entra na presença de Deus e é como a sanguessuga, né? A gente não pede perdão, a gente não dá glória, a gente não adora, a gente já chega e fala assim: tem que ser do meu jeito e pronto, acabou. Se eu tenho que fazer isso e pronto, acabou. E não prepara o coração. Certeza absoluta. Não estou julgando, condenando ninguém, mas 90% aqui, quando chegou, não dobrou o joelho. Não é?
nós temos que ter esse costume de chegar, dobra o joelho, não diante da placa da igreja, do pastor, do líder, não, é um sinal de reverência. Agora, você pode orar, adorar a Deus em pé, deitado, sentado, andando. Não é a posição corporal que vai te levar a Deus, mas eu entendo assim, que o dobrar o joelho é um sinal de reverência, é um sinal que eu estou dizendo para Deus: o Senhor é, eu não. O Senhor pode, eu não posso. Se o Senhor não fizer, eu não posso. Então, a gente vê que nós temos que nos preparar para encontrar com o Senhor. Se você olhar em Malaquias, abre lá. Acha Mateus, volta umas duas páginas aí que você achou Malaquias. Quando encontramos com Deus, nós temos descanso. E o salmista diz que não vai faltar descanso. Aqui, no texto que nós vamos ler, Malaquias capítulo 1, tem gente que pensa, na hora que ouve Malaquias já fica agoniado, já vai falar de dízimo. Malaquias capítulo 1, amém? O verso 6. Nesse contexto aqui, vou ler e depois eu te explico. Malaquias 1,6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Aí Deus fala novamente: ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaciguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Sabe o que estava acontecendo aqui? Aqui ouve-se a frase, a palavra sacerdote. Os sacerdotes, quando eles recebiam, quando o povo ia oferecer algum tipo de sacrifício, porque antigamente, para ter o perdão de pecado, tinha que levar algum tipo de animal para receber o perdão. E o sangue derramado ali era um simbolismo do sangue de Cristo, que mais à frente veio a ser derramado. E Israel passava por um tempo de crise, de dificuldades, vamos dizer assim, financeira. E o que acontecia? O sacerdote, quando ele pegava o animal, sacrificava, a lei permitia que ele poderia ficar com uma parte do animal para sustento dele. E como estava passando por dificuldade, eu imagino que o animal mais sadio fosse mais caro, o sacerdote estava oferecendo qualquer tipo de animal. A Bíblia diz aqui animal, aleijado, doente, cego. Então, eles estavam aceitando o povo, e o povo estava oferecendo as coisas como se fosse para homens. E aqui ele pergunta aqui, tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele vai agradar de você? Será que ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Hoje em dia nós temos mais temor diante de homens do que diante do Deus Todo-Poderoso, que tem o poder da vida e da morte. A gente, quando vai se apresentar, temos aqui vários advogados, não me deixe mentir. Quando vai num tribunal, se for mal vestido, vai atender? O juiz vai atender? Esses dias eu fiquei sabendo que o juiz teve que pagar uma multa caríssima porque um agricultor foi de sandália havaiana para o tribunal e ele não quis receber. Então você já percebeu que quantas vezes nós temos mais temor diante dos homens dessa terra do que diante de Deus, que tem o poder da vida e tem o poder da morte. Então, para encontrar com o Senhor, quando você for encontrar com o Senhor, presta atenção no que eu vou falar, olha para mim.
não ofereça o que sobra. Deus não gosta de migalha. A Bíblia diz que a viúva pobre, quando ela foi ofertar, ela deu tudo que tinha. Os sacerdotes, os ricos, ofereceram o que sobrava. Para de oferecer para Deus o que sobra do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida, do seu amor. Porque Deus não gosta de migalha. Dinheiro Deus não precisa do meu e do seu. Então Deus não gosta de migalha. Nós vamos nos encontrar com Deus e oferecemos animal cego, doente, aleijado, coxo, e nós achamos que estamos oferecendo muito para Deus. Nós não estamos oferecendo nada para Deus. Amém? Então, não vai faltar descanso, porque quando nós encontramos com o Senhor, não nos falta descanso. Não pare de oferecer para Deus só o que sobra. Amém? Deus gosta de migalha, Ele não precisa de migalha. Nós temos que oferecer o melhor. Você já viu que quando Deus nos pede alguma coisa, nós não conseguimos abrir mão? Se você olhar a Bíblia quando fala a história do azeite da viúva, para o milagre ser multiplicado, para o milagre acontecer, o que ela teve que fazer? O profeta diz para ela assim: vai lá, pega o seu azeite, que eu vou multiplicar. Então é o pouquinho que você tem que vai ser transformado em muito. Mas o pouquinho você tem que ofertar ele a Deus, você tem que oferecer ele a Deus, tem que consagrar ele ao Senhor. Amém? E friso aqui, não estou falando só de dinheiro, eu estou falando em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos que consagrar a Deus, porque tem coisas que nós ainda não entregamos para Deus, não é? Eu sempre uso o exemplo aqui da casa. Você já está careca de ouvir isso. Mas normalmente quando se vai em uma casa, quando você vai na casa de alguém, visitar alguém, o que acontece? Quais os dois cômodos que você fica? Sala e cozinha, não é verdade? Quando você vai na casa de alguém, de um amigo seu, você não vai entrar na casa do quarto dele e ficar no quarto dele, na cama dele, vai? Você vai até na sala e na cozinha. A não ser que você tenha muita liberdade para a pessoa. Porque tem gente que é folgada, já chega, já deita, já vai. Aí é outros casos, mas normalmente nós ficamos na sala e na cozinha. Vamos entender que Cristo é o visitante. E lá no fundo da casa tem um quartinho, porque assim, eu sempre brinco que quando a gente é pego de surpresa em casa, ô fulano, abre aí que eu vim, põe água no feijão que eu vim comer. Você já corre e vai tirar, a primeira coisa que você vai fazer, tirar a roupa de mendigo. Não é? Qual que é a roupa de mendigo? E não me entenda mal. É aquela roupa boa de vestir, é aquela roupa que você fica confortável, mas às vezes ela está meio torta, ela tem um rasgadinho, mas é confortável. E não é uma roupa muito boa de você receber alguém. Não é verdade? Primeira coisa que você faz, troca de roupa. Não é? Já aconteceu isso? Alguém te liga. Estou chegando na sua casa, você misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí outra coisa que você vai fazer, você vai arrumar bagunça. Você pega todas aquelas sapato, toalha, aqueles trem que fica ali meio jogado na correria do dia a dia, e vá para o esconde dentro do quartinho. Não é? Agora vamos trazer para a nossa vida. A casa é o nosso coração. Lá no fundo do coração nosso tem um quartinho. São aquelas coisas que nós escondemos lá dentro. São aquelas coisas que nós dizemos assim: isso aqui eu não vou resolver. Isso aqui pode deixar, Deus, não precisa não. Aí o Senhor, como visitante, chega na casa. Ô Jesus, senta aqui no sofá da minha sala. Seja bem-vindo. Vamos fazer um cafezinho. Vem para cá, Jesus, senta aqui na cozinha. Vamos conversar nós dois aqui na cozinha. Aí de repente o Cristo pega e olha para o quartinho lá do fundo e diz assim: fica aqui ali, quartinho fechado ali. Não é nada não. É o quartinho da bagunça. Mas é onde nós não queremos que Cristo entre, é aí que Ele quer entrar. Amém? Então deixe o Senhor entrar. Fale para Ele entrar onde ainda você ainda resiste. Amém? Outra coisa, Lucas, troca a pilha aqui, por favor. Não me faltará
3. Não vai nos faltar refrigério. O que é refrigério? Refrigério é conforto, é consolo, é alívio. Por que refrigério? O salmista começa dizendo no verso 3 assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, Senhor, hoje em nome de Jesus, Ele vai consolar o nosso coração. E esse refrigério vem por meio da palavra. Porque o Salmo 19, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabe como que você vai ter descanso, consolo, alívio? Fazendo isso que você está fazendo aqui, ó. Ouvir. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós paramos de ouvir a palavra, nós não vamos ter consolo e nós não vamos ter alívio na nossa alma. E o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, é o que consola a nossa alma. É o que diz João 14, verso 16. Amém? Abaixa um pouquinho que está muito alto. Então não vai te faltar refrigério. O salmista diz: Senhor, refrigera a minha alma, ou seja, consola a minha alma. Senhor, alivia a minha alma, porque a minha alma está cansada, a minha alma está turbada, o meu coração está afadigado com as coisas da vida. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, traz consolo à minha alma, restaura a minha alma, restaura as minhas emoções, restaura a minha mente. É isso que o salmista está dizendo, e é isso que nós temos que aprender: que não vai te faltar consolo, não vai te faltar alívio. Aleluia. Não vai te faltar alívio. Amém? Não vai faltar alívio, porque o salmista está dizendo: Senhor, refrigera minha alma, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O Salmo 119, 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola no dia da angústia é a palavra que traz vida. Hoje, em nome de Jesus, sobre mim, sobre você, haja vida na sua alma, no nome de Jesus. Amém? Que haja vida. Se a sua alma já estava assim, perdendo as forças, e quando a gente está com a alma muito angustiada, você já viu que dá sono, é até um tipo de depressão. Quando a alma está angustiada, você fica sonolento, você fica sem vontade de fazer nada, você fica sem vontade de se levantar, de fazer as coisas que são mais básicas, de levantar e beber um copo de água dentro de casa, de levantar e de trocar de roupa, de levantar e de ir no supermercado comprar uma fruta, porque a nossa alma está cansada. Se você olhar para a história bíblica, Elias, o profeta, ele ficou em depressão. A Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 Reis, capítulo 17, ele entra em depressão quando a rainha Jezabel aparece para ele e diz assim: ó, eu vou te matar, amanhã nesse mesmo horário você vai estar morto. A Bíblia conta que Elias entra para dentro de uma caverna e diz: Senhor, me mata. Senhor, só eu fiquei. Deus aparece para ele. A Bíblia diz que veio vento, veio fogo, mas Deus estava no vento. Imagina, você está em depressão, angustiado, Deus aparece no fogo, você vai ficar desesperado mais ainda. A Bíblia diz que Deus apareceu a Elias com a voz doce e suave e pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Ou seja, eu não te mandei entrar nessa caverna. É isso que Deus está mandando falar para mim e para você hoje. Amém. Ele não mandou você entrar nessa caverna da depressão, nessa caverna da autocomiseração, nessa caverna de ai, acontece para todo mundo, acontece para mim, nessa caverna de ai, eu não aguento mais, eu não suporto mais, só eu fiquei. Era o que Elias estava dizendo para Deus. E Deus vira para Elias assim: ó, não sobrou só você de profeta, eu guardei mais 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Elias estava achando que era a última bolachinha do pacote, né? Ele achou que ele era a última Coca-Cola no deserto. E Deus aparece para ele: levanta,
para mim e para você: levanta. 60 de Isaías diz assim: levanta-te e resplandece, porque a luz já está brilhando sobre você. Levanta-te. Como que vai caminhar prostrado? Como que vai caminhar sentado, lamentando, chorando? Levanta. E é só depois que levantar que começa a andar. Se não dá conta de levantar sozinho, meu querido e minha querida, peça ajuda. É melhor ser dois do que um. Dois tem melhor paga do seu trabalho. Dois, se um tiver com frio, chega perto e ele vai ajudar a esquentar. Então não dá conta sozinho, porque às vezes a gente não consegue levantar sozinho. Não consegue levantar sozinho, chama alguém, grita para alguém: ei, me ajuda, olha, eu estou dando conta. Eu não estou dando conta, me dá força, ore por mim, interceda por mim. Mas Deus está dizendo para você: por que você entrou nessa caverna? Se eu não te mandei entrar nessa caverna. É o que Deus está falando para mim e para você. Ele está dizendo: olha, nunca te faltou refrigério, nunca te faltou consolo, nunca te faltou alívio, porque eu, Senhor, refrigero a sua alma. Aleluia. Nunca te faltou. Levanta, irmão, levanta, irmã. Vamos caminhar, vamos conquistar, vamos sonhar. Vamos sonhar, vamos lutar, vamos nos esforçar. Esforça-te, é o que Deus diz para Josué: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo. E você perdeu o ânimo. Jesus diz: vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Mas Deus falou antes para Josué: esforça. Tem que esforçar, irmão. Eu sempre digo: a hora que está sem força, vai arrastando. Não tem mais luz no fim do túnel, eu vou até achar essa luz. Não tem força, mas eu vou. Quantas vezes eu abri porta de igreja chorando por dentro aqui, ó, ou chorando com as lágrimas mesmo no rosto, sozinho. Esforça. Para de querer esperar ter alguém do seu lado para te ajudar. Esforça. A Bíblia diz assim, ó: mesmo que sua mãe abandonar o filho, a mãe que ama abandonar o filho, eu, Senhor, não te abandono. Não te abandono. Então levanta. Tem misericórdia, Deus é contigo. Não fica aí depressivo, angustiado. Eu fico vendo aí gente, não estou proibido, até mesmo porque eu não sou médico. Mas se o médico te mandou tomar remédio, toma. Mas tomar remédio para dormir, o salmista diz assim: paz me deita, em paz me levanta. Paz me deita, em paz me levanta. Tem que ter paz no coração, irmão. Dorme, ó, deita na sua cabeça. O Salmo 127, se eu não me engano, não é o 127 não, mas tem um salmo que diz assim: o Senhor dá aos seus amados o sono. Outras traduções dizem assim: o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Irmão, eu vou repetir o que o pastor Danilo falou esses dias atrás aqui. Quando você estiver muito angustiado, muito turbado no seu coração, vai dormir. Porque você acordado, você está dando trabalho para Deus. Deita e dorme. Ah, pastor, é sinal de preguiça, de omissão. Nem sempre é. É sinal que você está descansando em Deus. É sinal de que você confia em Deus. É sinal de que você ficar andando de um lado para o outro pelas forças do seu braço não vai resolver. Se o Senhor não fizer, é vão o trabalho da sentinela. Amém? Se o Senhor não edificar, é vão o trabalho daqueles que edificam. Então aprenda a descansar no Senhor, porque não vai te faltar refrigério. O refrigério produz alegria. Refrigério produz alegria. Neemias 8:10 ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está com refrigério do Senhor, você vive alegre. Crente que vive com a cabeça baixa, crente que vive
só murmurando, crente que nunca tem alguma coisa boa acontecendo, crente que nunca chove na grama dele, só na do vizinho. Não pode ser assim. Olhe para o lado bom da sua vida. Feche o seu olho agora, por gentileza. Pensa aí, algo bom que tem na sua vida agora. Sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão. Amém? Seus filhos. Pensou? Amém? Então, olhe pelo lado bom. Não é? Olhe o lado bom das coisas. Então não vai te faltar refrigério. Outra coisa que quando o Senhor é o nosso pastor não nos falta direção. Porque o verso 3 diz também assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E você só vai ter direção de Deus quando você for humilde diante do Senhor. Só que direção de Deus, quando fala de direção de Deus, a gente tem que entender que vai ser a direção dele e não a nossa. Martinho Lutero, ele disse assim: não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. Não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. O que é isso que Martinho Lutero quis dizer? Eu não estou entendendo nada. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu sei que Deus está comigo. E muitas vezes o Senhor, Ele vai nos levar por um caminho mais longo, por um caminho mais difícil, por um caminho mais trabalhoso. Êxodo capítulo 13. Abre aí, por gentileza. Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Acharam? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora, preste atenção nesse embora aqui, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Tinha um caminho mais curto para chegar a Canaã. Tinha um caminho mais fácil para chegar a Canaã. Tinha um caminho com menos dificuldade para chegar a Canaã. Mas Deus não levou eles a dar uma volta pelo deserto. Muitas vezes nós perguntamos assim: não, mas por aqui era mais perto, não é? Era mais fácil. Nossa, Deus, tinha uma pista duplicada, asfaltada, e o Senhor me fez ir com uma pista esburacada, estrada vicinal, no meio do mato, onde eu não tenho recurso nenhum, onde não tem ninguém para me ajudar. Deus, olha aquela autoestrada lá, se eu parar meu carro, vai vir um guincho, vai vir alguém para me ajudar. Então muitas vezes o Senhor vai nos levar não pelo caminho mais perto, mais fácil, Ele vai levar pelo mais difícil. Amém? Quem já passou pelo mais difícil? Eu creio que todo mundo, né? Eu li uma frase hoje que dizia assim, que quando a gente recusa uma aprovação, a gente está recusando uma bênção. Era mais ou menos assim. Porque a aprovação, ela tem o propósito de provar o nosso coração, para nos aprovar, para entregar alguma coisa nova, que há muito tempo a gente estava orando. Mas só que quando vem a aprovação, nós reprovamos ela. E quando nós fazemos assim, nós estamos recusando algo que Deus vai nos dar através daquele sofrimento. Aprenda uma coisa: Deus não desperdiça sofrimento. Amém? Então não vai te faltar direção. Nós vimos aqui que Deus não guia o povo pelo caminho mais perto, mais fácil. E quando nós formos tomar algum tipo de direção, nós temos que fazer o que Tiago 4:13 ao 16 diz: se o Senhor quiser. Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Então,
Na nossa oração nós temos que dizer: Deus, se o Senhor quiser, se for a vontade do Senhor. Amém? Você tem coragem de fazer essa oração? Amém. Hã? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração de qual oração é essa? Do Pai Nosso, não é? Mateus capítulo 6. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Em outras palavras, a minha vontade. Nós vemos Isaías 55 aqui, ó. Os seus pensamentos não são os meus. Difícil, né? É aquele momento que a gente planeja, aquele momento que a gente espera, aquele momento que a gente sonha, e parece que ele desmorona assim, no estalar de dedo. Aí você vai lá: por quê? É porque orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tiago disse: se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Então deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quiser, isso vai acontecer, o que você espera. Você já percebeu que esse "se Deus quiser" já se tornou algo normal? A gente não para prestar atenção: se Deus quiser. Mas lá no fundo a gente está dizendo assim: Ele quer o que eu quero, não é? Se Deus quiser, mas a minha vontade é melhor. Se Deus quiser, a minha, Deus, fica quietinho aí, não é? Então não vai te faltar direção. Não seja como Ló, irmãos. Gênesis 13:10 disse que houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. A terra não suportava mais tamanha quantidade de pessoas, de animais. Começou a brigar. Abraão, que era o pacificador, que gostava de briga, ele vira para Ló e diz assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. A Bíblia diz em Gênesis 13:10, eu vou ler aqui para você ver que Ló, ele só olha, ele não ora, ele não pergunta para Deus, ele não pede direção para Deus, ele é baseado naquilo que ele achou. Ló 13:10, então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Ló mudou seus acampamentos para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E foi para lá que Ló foi. A Bíblia diz aqui: Ló olha, vê o vale do Jordão irrigado, né, como o jardim do Senhor. Ele olhou. O grande problema nosso é ser levado pelo que nós sentimos. Esse é o grande problema nosso. Nós queremos viver pela fé, mas a fé de Tomé, que precisa tocar. Senhor, deixa eu te tocar para ver se é o Senhor mesmo. Ora, imagine, irmão, uma pessoa morre, depois de 3 dias ela aparece na sua frente em carne e osso, você não vai perguntar para ela se é ela mesma? E Jesus vira para ele: porque tu viu e creu? Bem-aventurado é que não veio e creu. Então nós não podemos ter essa fé de Tomé, não podemos ter essa fé de Ló, que só olha. Para encerrar esse ponto aqui, guarde isso: nem tudo que dá certo é certo. Aparentemente, Ló vai para Campinas do Jordão, só que era Sodoma e Gomorra. Ele se acampa ali nas portas, e mais depois ele teve que ser resgatado pelo primo dele, que era Ló, pelo tio dele. Por quê? Porque ele foi para o lugar errado. Começou a dar certo. Nem tudo que dá certo é certo. Posso tudo, mas tem coisa que não vai me edificar. Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo me convém. O que eu e você vamos fazer, ou estamos fazendo, edifica a Deus, traz glória para Deus, ou vai trazer vergonha para o nome de Deus, vai trazer vergonha para a obra dele. Você já viu que tem gente que não vem na igreja por causa de má testemunho, de pastor, de líder?
de membro da igreja, não é? Eu penso assim, quer ir para o inferno vai sozinho, não leva ninguém não. Nem tudo que dá certo é certo. Amém? Repita comigo, nem tudo que dá certo é certo. Amém? Parece ser paradoxal, né? Então nem tudo que dá certo é certo. É o tal da vontade permissiva, né? Já sabe o que é vontade permissiva? É aquilo que a gente insiste demais. É Israel no deserto, Salmo 105. Diz que Israel queria comer carne, Deus não queria dar carne. Aí Deus dá carne para eles. Veio as codornizes, forrou o chão de passarinho. E o povo come e começa a passar mal. Deus sabia, Deus tinha um motivo. Às vezes isso que você pede, Deus diz não, tem um motivo. E muitas vezes o não de Deus é melhor do que o sim de Deus. Muitas vezes o não de Deus vai nos levar ao sim dele, porque o não vai nos impedir de tomar a atitude precipitada e de entrar numa cilada. E mais à frente vem o sim dele. Amém? Aprenda a conviver com o não. Para de ser menino ou menina chorona ou chorão. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé, falava sobre coragem, sobre provisão, mas o nosso tempo já se foi. Eu vou ler aqui o que o texto continuava dizendo: que não ia faltar coragem, que não vai nos faltar coragem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não vai nos faltar suprimento e provisão. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. O justo não mendiga pão. Amém? Diga para o seu irmão, Deus vai suprir as suas necessidades. E também não vai faltar misericórdia, porque o verso 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Então não vai te faltar misericórdia, porque o Senhor é o nosso pastor. Oremos. Pai, nós entendemos hoje pela sua doce palavra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós aprendemos, ó Deus, que não vai nos faltar descanso, porque quando nos encontramos com o Senhor, achamos descanso à nossa alma. Hoje, mais uma vez, encontramos com o Senhor e temos certeza que a nossa alma será, ó Deus, foi transformada. Ó Deus, em nome de Jesus, porque não vai nos faltar também o refrigério da nossa alma, que é o consolo, que é o alívio da nossa alma, porque o Espírito Santo do Senhor é o nosso
Amém? Quando Deus fala comigo, é um testemunho. Muitas vezes a gente vai à presença de Deus querendo ouvir o que a gente quer ouvir. E eu ia com esse coração já fechado, já formulado, já programado. Deus, eu quero que o Senhor fale assim. Aí Deus pegava e falava de tudo, falava o que eu queria, e ele repetia várias vezes assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha graça te basta. E eu ia embora para casa no princípio da minha fé, eu ia para casa indignado. Eu ficava bravo com Deus, porque eu brigava com Deus. A minha briga é essa, tal de graça. Eu não entendi o que era graça. Esse tal de graça não paga a conta, esse tal de graça não põe comida na mesa. E o Senhor vem com a minha graça te basta? Tolo era eu, porque a graça de Deus é que me sustentava. Então que você receba a graça do Senhor.